A história do elefante orelhudo Dumbo certamente faz parte da imaginação de muitos graças à animação da Disney. Após o lançamento do filme live action em 2019, a história envolvente deste famoso elefante voltou à tona e encantou muitos novamente. Entretanto, poucos sabem que o elefante que inspirou a animação não teve uma vida nada fácil. Quer saber qual foi a história de Dumbo? Então chega mais, você é muito bem-vindo ao canal do Historicamente. Roda a vinheta. Jumbo era um pequeno elefante de 2 anos e meio de idade que morava ao lado de sua mãe na Etiópia. Infelizmente, o pequeno Jumbo foi capturado em 1862 por caçadores que mataram sua mãe. O simples ato de amor que levou à morte da mãe de Jumbo foi tentar proteger seu bebê como qualquer mãe teria feito. Desde então, o pequeno elefante foi batizado com o nome de Jumbo, que significa olá na língua africana, enquanto o filme ajustou o nome para Dumbo, que significa tolo em inglês. Inicialmente, Jumbo foi transferido da África para Paris em condições deploráveis. Mais tarde, os caçadores conseguiram trocar Jumbo, mesmo com o triste estado em que ele se encontrava, por um rinoceronte no zoológico de Londres. Ao contrário das grandes orelhas que caracterizam o Dumbo das histórias da Disney, o que destacava Jumbo estava em sua raça africana. Seu enorme tamanho e a reputação de que sua raça costumava ser violenta e rebelde o faziam se destacar. Foram essas características que obcecaram o diretor do zoológico Abraham Bartlett, que decidiu manter Jumbo mesmo sendo um elefante muito doente, com poucas chances de se salvar da morte naquelas condições. Na vida real, quem cuidou do elefante foi Matthew Scott, uma pessoa difícil de classificar devido às suas grandes atitudes, uma hora boa, outras horas ruins na história da vida de Jumbo. Um exemplo de boa atitude foi de que Matthew dormiu ao lado do elefante em sua gaiola durante 6 meses, o suficiente para gerar um vínculo emocional entre os dois, um tão forte que nos atrevemos a dizer que só a morte conseguiu quebrar. Desta forma, Matthew conseguiu que Jumbo se curasse. Agora, Jumbo era um simpático e amigável elefante que todos queriam conhecer. As pessoas vinham visitá-lo no Parque de Londres, onde ele interagia com as crianças e as carregava nas costas, uma experiência vivida apenas por meninos da nobreza europeia. Por 15 anos, Jumbo foi a celebridade nacional mais reconhecida, mas o elefante começou a sofrer um distúrbio que mudou sua personalidade. De dia ele continuou a conviver com crianças e adultos com a gentileza que mantinha e fez sua popularidade crescer, mas à noite, Jumbo se tornava um animal agressivo com ataques de violência controláveis apenas por Matthew. Uma das atitudes ruins de Matthew é que ele controlava os ataques de raiva com uísque. O homem fez o Jumbo ingerir tanto uísque a ponto de intoxicá-lo. O diretor do zoológico atribuiu o distúrbio de Jumbo à idade e aos hormônios do animal, mas a verdade é que os ataques de Jumbo foram devidos à ingestão de bolos que os visitantes deram a ele e à grande quantidade de uísque que era ingerido por Jumbo. Para você ter uma ideia, em algumas ocasiões Jumbo quebrou suas próprias presas. Mais tarde, quando Jumbo chegou aos Estados Unidos, seu novo dono o exibiu pelas ruas de Broadway, onde foi recebido por toda a população americana. Ele também cruzou a famosa ponte do Brooklyn com outros 20 elefantes. A partir daquele momento, Jumbo deixou de sofrer a depressão que sofria em Londres pela solidão, pois agora pertencia a um circo onde conseguia aliviar suas necessidades de conviver com outros elefantes. Ele foi apresentado como o maior animal do mundo e o mascote das crianças. No entanto, a história chegou ao fim quando um trem acabou com a vida do famoso elefante, segundo seu dono. Ele usou todos os seus truques de atração para criar uma história fictícia em torno da morte de Jumbo, e assim continuar lucrando com isso, vendendo seus ossos e dissecando seu corpo para continuar o exibindo. Nessa história fictícia contada pelo seu novo dono, Jumbo teria morrido em um ato heróico quando estava entre um trem em alta velocidade e um pequeno elefante chamado Tom. Mas em 2017, a BBC produziu um documentário em que essa história foi negada. O documentário também revelou outros fatos sobre sua morte. Jumbo teria engolido muitas moedas que foram lançadas contra ele, e ele por sua vez as comeu. Os ossos de Jumbo eram tão desgastados quanto os de um elefante idoso, devido à vida que ele mantinha em Londres, carregando mais peso do que ele deveria. Jumbo morreu aos 24 anos de idade, enquanto a expectativa de vida dos elefantes é de pelo menos 70 anos. Apesar de ser uma triste história real para um animal, é também uma história de reflexão que nos ajuda a criar a consciência sobre os atos humanos, ou desumanos, como uma espécie capaz de fazer coisas tão boas e ao mesmo tempo tão ruins com os outros. Então por enquanto é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar seu like, divulgar o nosso canal se possível, para que assim a equipe do Historicamente consiga seguir com esse projeto que só tende a crescer junto com vocês. Um abraço a todos e até a próxima.